Histórias reais, pessoas reais, uma Amazônia real, onde o empreendedorismo, a bioeconomia e a cultura se encontram para revelar a força de quem move esse território e de quem nos inspira. Eu sou Natasha Santana e esse é o Amazônia da Cast. Hoje o Amazônia da Cast traz uma entrevistada que tem uma trajetória que se confunde com a história da cultura santarena. Ela é atriz, ela é produtora cultural, ela é gestora e muitos outros atributos que faz com que mereça, de fato, a gente ouvir essa história tão inspiradora. E além do mais, ela é minha amiga pessoal há mais de 20 anos, uma mulher que eu admiro muito. Muito obrigada, Elisângela Dezencourt, por estar aqui fazendo parte desse projeto tão especial para a gente e principalmente por compartilhar sua história, né, conosco. Que bom, obrigada. Prazer imenso estar nesse momento tão especial, o nascimento de um podcast que traz pessoas inspiradoras e que vem com uma função muito especial, que é inspirar outras pessoas também, seja na cultura, seja na bioeconomia, seja no turismo, seja lá em que segmento for. Incrível, obrigada. Bom, a gente vai começar pelo principal, né? Vamos contar aí um pouco dessa tua trajetória, né? Como foi que você se viu uma artista, né? Porque hoje ela é uma empreendedora cultural e a gente vai chegar nesse processo, mas lógico que lá atrás você se viu nesse mundo artístico. Como foi que surgiu essa paixão? Eu sendo filha do seu Paulo e da dona Maria Sumé Dezencourt, minha mãe em memória, dentro de casa, sempre a gente teve muito contato com a arte. Seja eles dançando, ouvindo seus discos de vinil. A minha mãe me levava muito ao circo, ao cinema. Então, isso, para uma criança, é muito importante, porque desperta esse olhar, desperta essa vontade de entender o que é o cinema, o que é o circo, quais são as possibilidades que isso tem e qual é a função que isso tem para a vida. Já na escola, em 1988, no Colégio do Amando, nós tínhamos aulas de teatro com a professora Ana Maria Von. Então, nessas aulas de teatro, o teatro ele tem esse poder de mexer com o ser humano de uma maneira diferenciada, que a gente vai lá, quebra essas barreiras e quando a gente percebe, nós estamos em outros mundos, em outras vidas, perpassando pela literatura, discutindo e debatendo vários temas importantes dentro do fazer teatral. E foi aí que tudo começou, no colégio, fazendo textos direcionados e incentivados pela professora, mas que antes disso vem de casa, vem do ensino fundamental. Teve uma pessoa muito importante, que é a professora Elza. A professora Elza, eu lembro muito dos teatros de fantoche que ela fazia com a gente no SESI, né? E aí, quando eu cheguei para fazer na 8ª série as aulas de teatro, eu já tinha muitas memórias afetivas com a professora Elza, em casa, e vendo, né, tendo essas vivências, que era muito raro em Santarém ter um circo, ter um lançamento de um filme nacional que vinha muito tempo depois, às vezes 1 ano depois, 2 anos depois que chegava aqui na cidade. E foi aí que foi plantada essa semente, e aí depois, né, depois do colégio, eu juntei com Erli Braga, a gente fez o primeiro grupo de jovens do bairro do Santíssimo na década de 80, e aí a gente foi buscar beber em outras fontes. Santarém já tinha o Grupo Teja, já tinha o Grupo Terra Firme, e a gente ia participar dessas oficinas, ia conhecer um pouco do que esses professores, na realidade, tinham para ensinar e oferecer para a gente. E é importante dizer que, na década de 80, Santarém ela tinha como teatro o início dentro da comunidade, dentro da igreja. Então, os teatros que aconteciam na nossa cidade eram teatros
os sacros, eram as paixões de Cristo, era algo encomendado pela igreja para a gente apresentar no final de semana, que ia ajudar na catequese, que ia ajudar na missa. E foi assim que, naquele momento, a gente começou esse teatro mais de grupo. Esse teatro de grupo, que naquele momento era muito importante. E quando você entra nesse universo, o que acontece? Você acaba descobrindo autores. Então, foi aí que a gente descobriu Plínio Marcos, foi que a gente descobriu Nelson Rodrigues, que já era um teatro mais agressivo, que fazia nos levar para outras reflexões, que trabalhava a sexualidade, que trabalhava o teatro violento, que trabalhava aquele teatro que nos levava realmente a ver, ouvir e olhar o mundo de vários ângulos. Então, a gente já saiu muito desse âmbito da igreja e a gente foi experimentar esses novos autores, já na década de 80, beirando a década de 90, né? Foi aí, na época, que eu entrei no SESC, na década de 90. E, nesse momento, no SESC, a gerente da época, a Gisele Brito, maravilhosa, junto com a Helena Sato, vamos fazer um grupo de teatro, né? Você é do teatro, vamos dar aula de teatro. E foi aí que a gente passou 10 anos formando novos atores, formando pessoas que hoje são jornalistas, médicos, advogados, pessoas que estão contribuindo na sociedade, sempre com um olhar diferenciado. Porque quem faz quem experimenta da arte, seja música, seja teatro, seja dança, seja qualquer tipo de segmento, é um profissional diferenciado, é mais sensível, é uma pessoa que olha o mundo de uma maneira crítica, não é qualquer profissional. Nesse período da tua história, você diz que fundou um dos primeiros grupos de teatro, então, por isso que eu fiz o começo da minha fala falando que se confunde com a história, não pela sua idade, mas porque você começou muito jovem, né, nesse mundo teatral. Mas em que momento você, de fato, começou a ganhar dinheiro, né? Nem que seja minimamente, com teatro, e viu ali que isso seria a sua fonte de renda para a sua vida? Quando eu ainda estava no SESC, nós tivemos a oportunidade de fundar o Olho d'Água Produções de Imagens. Mas antes disso, não? Na sua adolescência, não? Não. Sempre foi fazendo teatro, então, e a sua mãe bancando ali o seu recurso, seria isso? Era pura diversão, era descoberta, era um momento em que a gente não tinha o compromisso de fazer disso uma profissão, mas sim de fazer isso algo que ia trabalhar de outras formas a gente enquanto pessoa, a educação, a política. Era um momento que muitas bandeiras e muitos temas relevantes aconteciam a nível de Brasil, a nível de Santarém, e o teatro ele entrava nesse momento nos dando esse suporte, nos dando essa possibilidade. Então a gente não tinha aquele vamos ganhar dinheiro, não, a gente não tinha essa visão, a gente não tinha esse objetivo. Quando ainda estava no SESC e quando eu fiquei 20 anos à frente do Olho d'Água, que iniciou como Olho d'Água Produções de Imagens, que eram fotógrafos, atores, e aí depois ele virou o grupo de teatro Olho d'Água. Foram 23 anos que aí a gente começou a trabalhar o teatro de uma outra forma. Aí a gente começou a aprender a escrever os primeiros projetos, isso em 2001. Em 2001, a gente fez o nosso primeiro projeto, levando para o Banco da Amazônia, levando para outras instituições. E, a partir de 2011, isso já quase 10 anos depois, eu ganhei a minha primeira bolsa de pesquisa, que foi do antigo Instituto de Arte do Pará, hoje Casa das Artes. Então, o que acontece? Quando eu ganhei o meu primeiro a minha primeira pesquisa em 2001, em 2012 eu ganhei o meu primeiro prêmio nacional, que foi o primeiro prêmio de teatro Miriam Muniz da Funarte. Então a Funarte ela veio
E aí eu comecei também dentro da instituição SESC conhecer outros artistas de outros lugares do Brasil através do palco giratório. Então tudo mudou. Foi essa virada de chave, dizer, olha, o teatro, a arte, você pode sim viver dignamente disso, é possível isso. Então os primeiros projetos vieram subsidiar os primeiros trabalhos já com uma cara mais profissional. Foi aí que veio as Desmas do Córtex, as Bondosas Mulheres Choradeiras, mas sem deixar de dar ênfase e importância ao teatro formativo, que é aquele teatro que ele formava não só jovens atores, mas que ele formava novos espectadores. Então foram 10 anos de 1997, 98 até 2011, que foi o período em que eu saí da instituição, foram 10 anos ou mais de formação para jovens atores e principalmente para público infantil. Então, Bruxinha que era boa, o Casamento da Dona Baratinha, o Mágico de Oz, Teatro de Fantoche com bonecos, foi uma grande fase de formação, tanto para mim, de aprendizado, como para esses jovens atores e principalmente para o nosso público infantil. Até hoje, eu chego a pais de família com criança de colo e diz assim, eu te assisti no palco quando eu era criança. Então, hoje eu tenho 52 anos, sou mãe da Fernanda e do Enzo Gabriel. A Fernanda virou professora e o Enzo, por estar conosco, hoje ele é produtor cultural. Ele tem um projeto que ele empreende junto com a Flor de Jambu. Um ator incrível, né? Um ator incrível, um comediante que eu sou muito também. suspeita de falar. E aí o que acontece? Há 2 anos atrás, a gente tem um empreendimento que é meu e dele, que é o Flor de Jambu Produções, né? Então, continuei escrevendo projetos. Hoje eu tenho uma carta de clientes que a gente faz projetos culturais, não só para a Lei Semear, como para a Lei Rouanet, mas também a gente empreende nos nossos projetos. Qual é o nosso projeto mais novo? É o Rota da Comédia. Rota da Comédia, ele está incrível, já está no seu 2º ano, trazendo humoristas regionais e nacionais, Casa de Cultura e os outros ambientes, casa lotada, porque Santarém hoje e região tem um público que gosta de stand-up comedy, curte esse tipo de segmento. Então, hoje esse é o nosso empreendimento da Flor de Jambu, fora os outros empreendimentos culturais dentro da cultura que a gente faz. Exemplo, Coletivo Nungara é um empreendimento muito excelente, onde a gente consegue ir nas comunidades, reunir um grupo de mulheres, fazedoras de cultura, dos mais diversos segmentos, para dar oficina e passar, né? Ensinar conhecimento, né? Muito conhecimento, já no ramo da bioeconomia, né? Então, a gente está ali inserido também. A gente tem um projeto muito legal, que é o Pajuçara em Cena, que a gente vai encerrar agora no mês de fevereiro. Ele é um projeto que ele tem o incentivo da cultura da Lei Aldir Blanc. E esse projeto, o Enzo, ele entra com o Editaí, que ele ensina para esses jovens a trabalhar as redes sociais, ele ensina macetes, ele é o Editaí, onde ele usa aquilo que está na palma da mão deles, que é o celular, para poder ensiná-los a como usar um CapCut da vida, usar outros aplicativos para esses jovens fazerem seus próprios vídeos. E eu entro com os cursos de teatro, onde a gente ensina também para esses jovens que eles podem fazer teatro não só para ser ator, que é o que as pessoas acham, vou fazer teatro, vou ser ator. Também, importante, vai ser um bom ator, mas principalmente ele vai agregar valor à vida profissional e pessoal desse artista que está na cena. Esse é o nosso trabalho com teatro. Isso dentro da Flor de Jambu Produções atualmente. E a gente tem um trabalho dentro do audiovisual também. Pois é, tu deu aí um resumo geral, né? Do começo da tua trajetória, já trouxe para o fim. Mas aí vamos dividir um pouquinho para a gente falar de alguns pontos importantes ao longo da tua vida, né? Como artista, principalmente. Que lá atrás, quando você assume a direção de teatro do SESC,
né? E é um período em que o teatro está muito vivo, né? Aqui em Santarém, e nesse período foi o período que a gente se conheceu. Uma garotinha de 13 anos, muito exibida. Muito exibida. Muito exibida. Entrei lá, me inscrevi para fazer teatro no SESC, consegui passar. E a partir dali foi uma virada de chave na minha vida, quando eu conheci a Elisângela e comecei E uma virada de chave que eu nem sabia, tá? Porque, com certeza, pelo que ela disse, hoje nós somos grandes profissionais e a raiz, a base disso, veio porque a gente participou e fez teatro, né, contigo, que sempre foi muito generosa ao ensinar. Mas o que eu queria, de fato, trazer nesse momento? Naquele momento lá, era formação de público, de fato, né? E como é que você se sente, sabendo que tu foi uma das principais artistas, né, e diretora que trouxe esse fomento para quem assistia teatro, que trouxe essas possibilidades, lógico, com a ajuda de uma instituição, mas é você que era essa figura, né, que estava ali conseguindo, pelo menos, trazer o público infantil para assistir o teatro infantil. Naquele momento, eu sentia muito prazer em dividir e multiplicar conhecimento, mas eu não tinha noção do quão grandioso eram essas vivências. Eu não tinha noção. Hoje eu tenho noção. Hoje eu vejo como isso foi importante e relevante para o meu crescimento pessoal. E hoje, somente hoje, nos dias atuais, é que eu consigo mensurar como isso foi importante para as pessoas. Como foi importante para Santarém, né? Para Santarém, para as pessoas, para a região. Naquela época, estava efervescendo as mostras de teatro. Eu fui uma das pessoas que fundou a Associação de Teatro de Santarém. E aí é um evento que ele está há mais de 35 anos ininterruptamente. Nem na pandemia parou, foi para o virtual, mas não parou. E aí o que acontecia? A gente fazia com muito zelo, com muito prazer, com muito carinho os espetáculos. E eu não tinha noção como isso foi transformador, como isso hoje é parte da história do teatro em Santarém, como isso ele foi a base de muitos movimentos sociais e culturais e políticos dentro da nossa cidade, né? E a minha mãe, eu lembro muito da minha mãe e do meu pai, porque eu não tenho atores na minha família, eu não tenho dentro da minha família, talvez o máximo alguém que arranhe um violão aqui e acolá, mas dentro da minha família não tem artistas assim que eu posso dizer assim, eu me espelhei, eu me inspirei. Não. Então, quando eu cheguei no SESC, e hoje eu olho para trás, eu vejo que eu fui fonte de inspiração de muitas pessoas que estão hoje maravilhosamente bem dentro do seu fazer. Isso, para mim, só tem uma palavra, é gratidão. É agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade, por ter te conhecido, por ter conhecido outros que vão assistir a gente, mas que são pessoas importantes na minha vida até hoje, profissional e pessoal, e que é para sempre, né? É o tipo de relação que a gente cria dentro da arte que é para sempre e que é diferenciada. Você contou aí uma história política importante, né? Que você esteve ali na fundação da Atas. E eu queria que tu contasse em que mais processos dentro de Santarém, nessa área cultural, que você esteve envolvida para nos fortalecer hoje, né? Enquanto comunicadores, artistas, né? Gestores culturais. Eu em 2013, 2012, 2011, por aí, eu estive muito presente nas conferências nacionais. Então, a gente entendeu, enquanto fazedora de cultura, que a nível nacional nós tínhamos um sistema nacional de cultura. E aí a gente buscou esse sistema nacional, a gente iniciou um movimento
artístico dentro da cidade, para que os nossos gestores da época entendessem a importância disso para o segmento cultural. Então, a gente participei da primeira conferência, da segunda conferência, da terceira conferência, sempre muito atuante dentro das manifestações, né, que aconteciam aqui, que aconteceram em Brasília. Eu fui uma das primeiras pessoas a integrar o mapa do Itaú Cultural. Hoje eu tenho uma página dentro do Itaú Cultural que fala sobre a minha trajetória, que fala dos grupos que eu participei, e que a gente participou de vários encontros para fortalecer isso e trazer isso para Santarém. Então, lá atrás, a gente conseguiu um momento de implementação que, graças a Deus, hoje deságua, hoje ele acontece, ele já está sendo finalizado depois de 20 anos, que é Santarém ter um sistema nacional de cultura, ter uma lei, ter um dispositivo legal que faz com que os nossos fazedores e fazedoras de cultura eles tenham um amparo, né, um amparo legal dentro da cultura. É uma lei que vale a pena ressaltar que é uma ação de Estado, não é uma ação de governo, porque quando é uma ação de governo, o governo acaba tudo aquilo que se pensou e se programou e se planejou. Quando a gente fala em uma ação de Estado, a gente fala em dispositivos legais que vão garantir para a posteridade aqueles direitos e deveres junto ao poder público, né? Então, posteriormente ao Sistema Nacional de Cultura, a implementação dele em Santarém e tudo aquilo que trouxe e traz até hoje de benefícios para o artista, logo veio a pandemia e veio a Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, que também veio trazer, né, algo mais efetivo e eficaz financeiramente, falando para os nossos artistas e para os segmentos culturais. Não é uma trajetória uma trajetória fácil, né? Ser artista não é fácil. Não é fácil no Brasil e não é fácil na Amazônia. Tu lembra de alguma história que te marcou nesse sentido, que você talvez pensou assim, não vou mais fazer isso, não quero mais porque está muito difícil, porque tu tem assim uma fase em que tu pensou em não ser mais artista? Eu acho que tenho certeza, que quando eu fui mãe e a minha arte não tinha como naquele momento sustentar minha família. Então eu fui fazer outras coisas, né? Como todos os artistas, eu acho que 99,9% dos artistas de Santarém, eles não conseguem ser somente atores e atrizes, eles são professores e diretores de teatro, são advogados e diretores de teatro, fazem outras coisas na vida. Então, eu também fiz outras coisas na vida, desde vender filtro de água até vender roupa, sapato, bolsa, ser vendedora mesmo. Só que eu nunca fui uma boa cobradora, mas eu sempre fui uma boa vendedora. E aí foi um período que eu pensei realmente em empreender em outro segmento que não fosse da cultura. Porque não dava, né? Tava com filho pequeno e eu estava no meu primeiro casamento, então a minha filha estava pequenininha e ela precisava de todo o cuidado e recurso possível não dava. E aí eu fui fazer outras coisas. Foi o momento assim que eu parei e digo, não vou fazer mais isso porque isso não está dando dignidade para minha família. E aí depois veio o meu segundo casamento, e aí era um marido já dentro do segmento artístico, e aí eu me senti um pouco mais fortalecida enquanto artista, que foi quando eu já comecei a um processo de, eu consigo viver disso, consigo realmente manter a minha família com isso. Então, depois que foi embora o segundo casamento, hoje, dentro da Flor de Jambu Produções, dentro da cidade de Santarém, do estado do Pará e no Brasil, eu entendo que eu posso e que eu sou hoje uma empreendedora cultural, né? Não só fazendo projetos culturais para clientes, mas para mim também, como investindo em novos projetos, como as Ribeirinhas, por exemplo, que é um texto do Diego Alano, e que é o nosso próximo trabalho com o teatro, né? Com a direção do Mohamed Flecha, com a assessoria do Diego Alano.
e certamente você vai estar junto também, porque a gente vira e mexe, a gente está trabalhando junto sempre. Então, nesse momento é estudo de texto, composição de laboratórios teatrais, para poder ir para a cena e começar um outro trabalho, porque o meu primeiro espetáculo solo, que foi o Contos, Cantos e Encantos Tapajônicos... Eu já ia perguntar dele. Tu já ia perguntar dele? Sou apaixonada, gente, por esse espetáculo. Ela fez um estudo muito bem detalhado de pesquisa. Eu quero que tu conte detalhe disso, né? Visitou ali os municípios da região para chegar no belíssimo resultado que chegou o Contos, né? O Contos, comecei falando da Ribeirinhas, que é o segundo espetáculo que eu pretendo fazer com o espetáculo solo, mas o Ribeirinhas ele não existe sem o Contos, porque o Contos ele é a base, ele é a teimosia, como diz meu queridíssimo Alenilson Ribeiro, é essa teimosia cabocla de fazer teatro na Amazônia, de ser essa amazônida que fica buscando uma forma de fazer isso, não por vaidade somente, porque todos nós somos muito vaidosos, né? A gente gosta muito disso, mas principalmente porque quando esse trabalho ele chega na ponta, que é com o espectador, ele chega de uma maneira tão linda, ele chega trazendo uma narrativa amazônica, né? Trazendo uma narrativa amazônica, e o Contos ele é isso. O Contos ele começou com um trabalho de pesquisa em 2010, onde eu ganhei uma bolsa, que eu falei dessa bolsa logo no início da minha fala. Essa bolsa, ela tinha o seguinte título: O fantástico impressionismo do imaginário amazônico. Então, eu fui fazer uma pesquisa e dialogar com o impressionismo alemão. E como isso ele está diretamente interligado com a Amazônia, através dos nossos encantados, através das nossas histórias. E isso me rendeu um prêmio. Aí eu disse assim, não posso ficar só nisso, eu quero saber mais da Amazônia, eu quero entender mais. E foi aí que a gente ganhou o primeiro projeto com esse espetáculo. E aí eu fui para 5 cidades: Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Juruti, Santarém e Oriximiná. Então, cada cidade dessas, a gente foi lá com os mestres e mestras, ouvi-los e entender que histórias são essas do imaginário amazônico. E de cada cidade, tiramos uma história para o espetáculo. No caso de Oriximiná, são os encomendadores de almas. Santarém é a história de amor da Índia Potira e do jovem seminarista Sebastião Teixeira. De Óbidos foi a história do Santinho Fujão, né, do Santinho Fujão. Juruti é uma das histórias que eu acho assim mais ricas, que é a história do João Guimarães, que é um encantado, que até os dias atuais ele é muito presente no cotidiano da cidade de Juruti. E Alenquer, que foi a história dos tesouros escondidos, né? Então, assim... E são histórias que não é ficção propriamente dito, são causos que as pessoas contam, né? Vou reorganizar aqui a minha fala. Óbidos é os tesouros escondidos e Alenquer é o Santinho Fujão. Então, porque é muita história, gente. Foram mais de 70 horas de gravação que a gente conseguiu reunir, e aí fizemos essa decupagem para tirar essas histórias. Então, tem muito material ainda que está lá, que estão vivas. É vivo, é latente no imaginário dessa nossa Amazônia, que é gigantesca. Com certeza essa é uma obra que tu guarda ali com todo... Muito carinho. Então agora eu estou no momento de tirar esse... Porque no Contos, isso eu vou dar assim, de primeira mão, de tomara que o diretor Mohamed não fique chateado. Mas ele falou uma frase que eu entendi o que ele queria. Ele disse assim, olha, o Contos, você conta a história. Ora, você é um personagem dessa história. Ora, você é a contadora de história. Então, você narra essa história para as pessoas. Você leva a musicalidade da Amazônia. Ribeirinhas, não.
Ribeirinhas, você é a história. Então, é um trabalho de Ribeirinhas onde essas mulheres que são pescadoras, são benzedeiras, cada uma delas, ela é a história. Eu vou contar a história dela e a relação que essas mulheres elas têm na Amazônia. Então, aí entra muita mimesis corpórea, muito trabalho de pesquisa, muita conversa, de ir na comunidade, conversar com essas mulheres, entender a obra do Diego Alano, que é uma obra incrível, que perpassa pela tese de doutorado dele. E é um material assim rico de coisas do sobrenatural, da Amazônia, coisas científicas e casos reais. Casos reais. Os casos reais, quando ele fala das escalpeladas, é um caso assim, muito real, muito presente, onde essa mulher ribeirinha que está no seu barco, que está no barco ali, ela sofre esse acidente porque a gente não cuida dos nossos. Essa é a grande verdade. E nesse teu processo de pesquisa, de fazer muitos projetos, né? De estar sempre trabalhando com coisas diferentes, porque a gente vai falar um pouco mais, né? Porque tem... Gente, essa mulher é multi-artista. Como é que isso te atravessa como ser humano, como pessoa, como amiga, como mãe, como profissional? Quando eu cheguei nessa idade, sou novinha, 52 anos, eu só faço aquilo que faz sentido para mim hoje. Então, todos os trabalhos que eles chegam até mim, eu aprendi a dizer não. Não quero, não quero, não quero. Ah, esse aqui ele faz muito sentido. Como o Amazônia da Cast, que faz muito sentido para mim. Estar aqui faz sentido porque é um trabalho que ele perpassa por outros trabalhos de outras pessoas que fazem parte da minha vida e que são muito importantes para a sociedade. Então, quando esse podcast ele nasce de uma necessidade de dizer para o Amazônida, de dizer para as pessoas deste lugar que elas podem sim ser empreendedoras, que elas podem sim fazer aquilo que elas fazem e de uma maneira em que é rentável, que gera emprego, que gera renda, seja na cultura, seja no teatro, seja na dança, seja na bioeconomia. Então, como isso me atravessa? Isso faz sentido para mim. Isso é importante para mim. Porque a gente sabe que em algum momento vai alcançar, mesmo que a pessoa ela não assista ao podcast, em algum momento ela vai ouvir falar, ela vai ter curiosidade de saber por quê, que isso existe, que isso acontece, ouvir essas pessoas que vão perpassar por aqui e como isso é importante e relevante e que isso inspira e que elas podem sim, independentemente do seu segmento. É importante, elas podem. E é incrível. Gente, a Elisângela é nossa produtora executiva aqui, brilhantemente, né? Ela é uma das melhores e vem aí, talvez, sendo uma das primeiras, né? A atuar nessa questão de produção. Então, bora falar um pouco dessa tua expertise, que é uma inspiração para mim também, nesse sentido. Quando é que começa aí esse processo de produção? Porque aí tu não faz só produção de teatro, aí tu já migra para todos os outros segmentos culturais, né? Eu comecei a fazer produção para o audiovisual numa época em que eu não sabia que eu era produtora de audiovisual. Então, amigos, como, por exemplo, o cineasta Emmanuel Loureiro, lá atrás, ele fez o Meu Tempo Menino, e ele disse assim, estou precisando de atores e atrizes, me ajuda. Então, eu comecei a fazer casting de elenco. Eu não sabia que eu estava fazendo casting de elenco, eu não sabia nem que esse nome existia. Então, comecei a fazer o primeiro casting de elenco com Meu Tempo Menino. Depois fizemos, dentro do audiovisual, já fiz um trabalho mais como atriz, no segundo filme dele, que foi o Covato. Passou o Covato, aí atualmente ele está com um trabalho em que a gente está começando agora também a fazer trabalho de casting, é um trabalho maior, já é um longa-metragem, já é algo muito mais profissional. Mas, quando eu percebi, eu já estava trabalhando com produção para teatro, para cinema, para festival, para eventos, até eventos sociais. Então, hoje também trabalho com campanha política, né? No tempo da campanha política, eu faço produção para a campanha política, para montar esse set de filmagem. A cada dia que passa, o nível de exigência dentro do audiovisual é muito maior.
E isso me rendeu um prêmio, me rendeu uma homenagem dentro do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, né? Como homenageada há 2 anos atrás. Então, foi uma surpresa, porque eu já tinha feito vários filmes, várias produções, já estava com espetáculos de teatro e trabalhando dentro. Eu acho que eu fui a primeira mulher que trabalhou dentro do audiovisual. E aí eu comecei a trazer outras mulheres. Hoje nós temos a Cláudia, nós temos a Jamile, nós temos a Annelise, que não começou comigo, mas é muito contemporânea minha também, ela veio depois, e fizemos vários trabalhos juntas. Temos a jovem cineasta e documentarista Joyce Viana, que é importante falar dela, é importante falar de você também, Natasha Santana, que não é só jornalista, mas também tem o pé, a mão e o corpo inteiro dentro do audiovisual, com trabalhos importantes e relevantes, seja como assessoria de imprensa, como produtora, como... Então, quando eu vi, eu estava junto com várias mulheres, treinando várias mulheres de uma maneira muito instintiva dentro do audiovisual. Então, eu participei de um filme, esse é muito, muito interessante esse filme, da Amanda Poça. E quando eu olhei, dentro do set de filmagem, eram só mulheres. A cinegrafista, a editora, a mobile, assim, toda a cadeia produtiva do audiovisual eram mulheres, que não foram treinadas por mim, mas que estavam ali já como fazendo estilo, fazendo edição, fazendo tudo, levantando drone. Era um set de filmagem só com mulheres. Qual foi o sentimento? Gente, foi... Lembrando lá atrás, que com certeza você viveu no espaço machista, né? Eu servia cafezinho, sabe? Eu entrava, eu sabia que eu podia realizar aquele trabalho de produção do audiovisual, mas o diretor, ele não me via como produtora, ele me via como a menina que serviu o café. E que eu não dava conta do set. Aí aparecia ali um homem inexperiente, mas por ser homem, talvez ganhasse a vantagem. Talvez não, ganhava vantagem, né? Isso lá na década de entre 90 e 2000. Galera aqui do podcast, tudo curumim cunhantã, não tinha. Então, o que acontece? Quando eu vejo hoje essa mulherada empoderada em todos os lugares do audiovisual, do teatro, escrevendo projetos, eu fico extremamente feliz. Eu vibro com cada amiga, colega conhecida, seja que eu ensinei ou não, mas que está ganhando a vida, que está fazendo seus projetos, que está fazendo seus documentários, que está fazendo seus programas de televisão, que está fazendo seus podcasts. Eu fico muito feliz, fico muito grata. Eu digo assim, poxa, valeu a pena. Eu que fico feliz, né? Porque a gente está aqui, recebeu a tua formação, né, em muitos aspectos. E, assim, que bom que eu tive uma Elisângela na minha vida. Mas, assim, o podcast, ele fala de empreendedorismo principalmente, né? Quando é que você se vê como empreendedor? Em que momento da sua vida você entendeu, eu sou uma empreendedora? E em que momento você se formalizou, de fato, entendeu que era importante se formalizar como uma empreendedora? Em 2001, quando a gente iniciou um trabalho dentro do teatro, nós fomos forçados e obrigados a ter um CNPJ, porque para participar com os grandes, a gente precisava fazer uma inscrição em festival, a gente precisava fazer uma inscrição em um projeto, e tinham alguns deles que eram somente para pessoa jurídica. Então, foi nesse momento que eu disse assim, a gente precisa... Com certeza o recurso era maior, né? O recurso era maior. Então, a gente começou a fazer e direcionar os nossos trabalhos voltados para essa pessoa jurídica, para esses editais nacionais, que eram muito importantes mesmo. Só que a Flor de Jambu, que veio depois, que já é um ME, ele é novinho, ele tem 2 anos. Então, eu estou, nesse momento, entendendo que eu preciso dar um outro passo. Isso porque hoje eu, como servidora pública da Secretaria de Turismo, fazendo projetos lá dentro, eu vejo que é possível, vai chegar um momento da minha vida em que eu vou precisar realmente ocupar totalmente o espaço da Flor de Jambu Produções, porque são muitos clientes e
uma das coisas que a gente sempre ouve nas nossas conversas e faz muito parte das nossas falas, a gente precisa pegar esse trabalho e profissionalizar ele, de todas as formas. Seja com algum segmento do Sistema S da vida que nos proporciona cursos, mentorias e espaço para que a gente possa entender que ter uma empresa e fazer com que ela ande, ela perpassa por vários degraus, por vários aprendizados, e eu estou nesse momento me vendo não só como uma empreendedora, mas como uma empresária no segmento artístico e cultural. Importante tu falar isso porque, ou seja, você tomou essa tomada de decisão real, né, e de pertencimento, de se ver dessa forma, tem 2 anos. Ou seja, tu começou o teatro lá com o quê? Com 14 anos? 15. 14, 15 anos, foram o quê? Quase 35 anos. Que mesmo você fazendo todos os trabalhos, porque quando você recebe para executar uma atividade artística, em qualquer segmento que seja, você já está sendo empreendedora do seu capital intelectual. Mas demorou tudo isso para você se ver e entender que você é uma empreendedora e se formalizar de fato e se profissionalizar para isso, né? Então, essa é uma realidade da maioria das empreendedoras hoje em dia. E é por isso também, assim, eu venho reforçando nos nossos episódios, com a estreia, né, do podcast, para que as pessoas entendam que um dos nossos principais objetivos é trazer essas histórias, essas inspirações, mas para quem está nos assistindo, seja de qual segmento for, entender a importância de você se perceber como uma empreendedora. Se você está, quer seja do seu capital intelectual, que é artista, por exemplo, que é jornalista, ou que é da bioeconomia, que faz ali sua biojoia, seu aromatizador, que faz seu crochê, né? Todos trabalham ali de forma manual, quem é da bioeconomia, o capital intelectual executando aquilo que aprendeu. E quando você ganha para isso, você é um empreendedor. Mas as pessoas não se veem dessa forma e não procuram entender que a formalização é essencial para que você suba outros degraus, para que você tenha mais sustentabilidade do seu negócio, para que você consiga, de fato, trazer um bem-estar, né, de vida. Quando eu falo degrau, estou falando de dinheiro, não é filantrópico, né? Não é uma coisa que você... Muito embora a gente tenha ali nosso braço social, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa não sobreviver, a gente precisa viver bem. E para viver bem, as pessoas precisam entender, aquelas que trabalham, né, do que faz, do seu lado artístico, das suas produções, que elas precisam se profissionalizar e se veem como empresárias, como empreendedoras, de fato. Então, tu demorou toda uma vida, basicamente, né, contando aí a tua trajetória artística, para agora se ver como uma gestora da sua empresa. Porque uma coisa é ser gestora cultural. Uma coisa é você ser gestora da Flor de Jambu Produções. Por que tu acha que demorou tanto tempo? Primeiramente, por uma questão cultural. Eu acredito que todas as mulheres da minha geração, elas foram criadas não para ter o seu negócio, mas elas foram criadas para casar e ter filhos e ficar o resto da vida, envelhecer do lado daquela pessoa, né? E as mulheres dificilmente trabalhavam fora, dificilmente tinham seus negócios próprios. Então, começa por aí, por uma questão cultural, né, que vem lá das nossas avós, dos nossos bisavós, e a minha mãe e meu pai. Tipo assim, olha, eu não vou dizer assim a minha família, mas as famílias tradicionais, elas vêm muito assim. Bacana, teatro maravilhoso e tudo, mas numa cidade ainda como Santarém, até Belém, o teatro é para vagabundo. O cinema é para quem não tem o que fazer. Porque o meu filho vai ser médico, o meu filho vai ser engenheiro, o meu filho ele vai ser advogado, ele vai ter uma profissão clássica. Então, quando a gente entra no ramo do entretenimento, a gente já é visto, até os dias de hoje, com muito preconceito. E, querendo ou não, dependendo de como você... Principalmente quando a gente faz um trabalho que a gente chama do eixo cultural, a gente
a gente não consegue entender a importância que isso tem de uma forma real para a vida das pessoas. Então, hoje, quando a gente olha o primeiro mundo, eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês que estão em casa nos assistindo. Tem uma pesquisa que foi feita na Europa que eles queriam entender por que algumas empresas grandes não investiam no seu marketing, investiam em cultura. Exemplo, Cirque du Soleil, que tem um grande banco que até hoje financia o Cirque du Soleil. A gente tem dentro, hoje em São Paulo, na Avenida Paulista, um prédio gigantesco com um outro grande banco que tem biblioteca, cinema, tudo lá dentro. Por que eles fazem isso? Porque a arte é o único segmento, é a única coisa que dá para uma grande empresa reputação boa. Não é um banco da vida, ele pode pegar milhões e investir em marketing. Não, ele investe em um segmento artístico, porque aquele segmento artístico, junto à clientela deles, dá uma boa reputação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, hoje, em Santarém, a gente precisa construir essa reputação e pessoas como você dizer assim, opa, você já tem uma reputação, e agora? Vamos fazer o quê? E aí, eu quero lembrar de uma coisa muito importante, que foi uma das viradas de chave, foi um programa nacional do Ela Pode, que era um programa nacional, ligado ao Google, que eu comecei, depois você foi levando para outras mulheres. Só que quando a gente leva para outras mulheres, a gente está levando para a gente mesmo, que a gente precisa empreender, que a gente pode empreender. Então, eu tomei a decisão aos 50 anos, que eu podia empreender dentro do segmento artístico e que não é tarde, e que nunca é tarde. Tu sempre empreendeu de forma informal, digamos assim, né? Porque sempre foi o seu ganha-pão, o seu sustento. Exato. Então, partindo disso, e a gente também já está aqui caminhando quase para o final, infelizmente, a gente ainda tem muito papo, mas eu ainda tenho 2 assuntos para a gente finalizar, mas pegando um gancho, o que você pode dizer, né, para as pessoas que hoje estão aí empreendendo na cultura, né, que ainda não se veem como empreendedor, mas que estão atuando de forma informal e só precisam, de fato, tomar de posse para si? Qual é o caminho? O que essas pessoas podem fazer? Partindo do princípio que tem uma frase, eu acho que até bíblica, que seu povo perece por falta de conhecimento. A galera não quer ler, não quer fazer curso. E hoje, para a gente alcançar alguns lugares dentro da sociedade, dentro da política, dentro do empreendedorismo, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter leitura, a gente tem que correr atrás, fazer curso. Eu não vou ficar a vida inteira fazendo aquilo que eu fazia há 20 anos atrás. Eu preciso fazer um curso de roteiro, eu preciso entender como um Ministério da Cultura, como grandes empresas, elas veem, elas aprovam os projetos, para isso eu preciso estudar. Então, esse é o caminho. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho, então busca ajuda. Buscar ajuda não faz mal a ninguém. E quando você busca ajuda, busca conhecimento, outros olhares, outros olhos se abrem, outras janelas se abrem, outras portas se arregalam de conhecimento para a gente. Então, buscar conhecimento é o que a gente precisa hoje, independente de idade. Ah, mas eu tenho 18 anos. Ah, mas eu tenho 70 anos. Não interessa. Ah, mas eu não sei mexer com a tecnologia, com esses caminhos que são mais midiáticos. Não interessa. Aprende uma inteligência artificial, lê um livro. Deixa de ficar só com tela, pega um livro mesmo para ler, um livro que ele vai te ajudar no teu negócio, não é qualquer livro. Então, hoje é uma coisa que eu faço
eu comecei a voltar a ler mais depois dos 50. Hoje eu tenho meu livro de cabeceira. Hoje eu tenho aquele livro que eu estou lendo, que está me ajudando no meu negócio. Hoje eu vou lá no Spotify e busco pessoas que falam sobre isso e que vão me ajudar de alguma forma a organizar o meu tempo, a organizar minha agenda, a poder fazer várias coisas ao mesmo tempo sem me atropelar. E, importante de tudo, eu sempre falo isso para você, eu sempre falo isso para os meus amigos, eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor e que dizem assim, o que eu faço? Conhecimento, vai fazer terapia, vai cuidar da tua espiritualidade, vai cuidar do teu intelectual e, principalmente, cuidar da tua família, que é importante a gente estar com tudo isso muito bem alinhado para que tudo ocorra muito bem, né? E eu vi uma frase hoje que dizia o seguinte: mas a Bíblia fala que a gente não pode amar o dinheiro. Realmente, ela fala que a gente não pode amar o dinheiro. Mas ela tem mais de 10 coisas, isso porque eu estou falando só do livro bíblico, né? Que ele fala de abundância, que ele fala de prosperidade, e que fala que todos nós, realmente, a gente precisa amar a Deus e tal, mas a gente precisa entender que a gente precisa buscar o conhecimento e que a prosperidade, ela faz parte, seja no empreendedorismo pequeno ou no empreendedorismo grande. E quando a gente junta e alinha tudo isso, a gente tem paz, tem tranquilidade e tem uma vida próspera para nossa família e para a gente. Para finalizar, quando a gente fala de conhecimento, e aí eu acredito que é a dica final que a gente já vai dar aqui, para encerrar. E aí, quando ela fala de conhecimento, isso vem muito para mim. Nos últimos anos, eu procurei entender mais como se escrevia projeto, que é uma das tuas maiores especialidades também, né? E eu não entendia, não queria entender, na verdade. Eu estava focada em outras coisas, muita coisa acontecendo, mas sempre observando você, né? Porque a gente já escreveu alguns projetos, a Elisângela sempre escreveu ali os projetos que eu imaginei, e aí eu disse, não, eu também quero aprender, e aprendi contigo, né? Hoje o Amazônia da Cast, ele é fruto de um projeto de lei de incentivo, né? Que é da PNAB do município, mas que também já estou escrevendo para o Estado e aprovei outros projetos ligados à bioeconomia no Estado, já por uma escrita própria, mas a partir do que você compartilhou de conhecimento, né? Então, essa é uma dica importante para quem vive de cultura também. As leis de incentivo estão aí para trazer esses recursos, mas a gente precisa aprender a escrever projeto. Se você não quer escrever projeto, por qualquer motivo que seja, tem pessoas que escrevem, como você, por exemplo, né? Que também atua nessa parte de escrita adequada para quem quer aprovar na lei de incentivo à cultura, mas que compartilha conhecimento também. Então, rapidamente, e muito para a gente ensinar, não ensinar, mas dar uma dica aqui para as pessoas conseguirem aprovar seus projetos, né? Ou aprende a escrever, ou contrata ali, né? Faz uma negociação para outra pessoa escrever, para que você consiga evoluir no que você sonhou dentro da área cultural. Hoje, no estado do Pará, em Santarém e no Brasil, o leque de opções está imenso, imenso. Dentro de várias instituições, mineradoras, bancárias, os editais eles estão aí. Então, não sabe escrever, contrata quem sabe. Você falou tudo. Mas eu quero aprender leitura, um monte de curso gratuito que está acontecendo. Aí, às vezes, não é nem presencial, é online. Então, é possível. Hoje, eu afirmo que uma mulher de 50, de 60 e de 70 anos, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, porque é muitos caminhos dentro dessa formação que a gente precisa para escrever um bom projeto. Então, é só tomar a decisão em outros setores, mas principalmente tomar a decisão, vou estudar. Ou te contratar. Ou me contratar. E aprender, é incrível, é incrível. A gente sempre está, eu disse que eu não sei até quando viverei nesta terra, mas eu quero até então, quero produzir muita coisa, quero fazer muita coisa, quero viver muita coisa e ainda quero fazer muitos projetos que façam sentido.
Eu já ia pedir para te dar a tua mensagem final aqui, né, do podcast. Eu acho que a melhor mensagem é isso. Que estado de espírito você está hoje? Hoje eu estou em paz. Hoje eu estou feliz. Eu estou na melhor fase da minha vida porque quando a gente descobre que não é o futuro e a gente não se lamenta pelo passado, mas que é o presente, esse estado de presença, né, do hoje, a gente descobre que a paz, ela não é futuro, que a abundância, ela não é futuro. Ela é agora. Ela é agora, é hoje. Então, hoje, eu confesso que eu estou na melhor fase da minha vida, aberta para novas experiências, aberta para novos projetos. Eu estou muito feliz de participar de um projeto tão bacana como é o Amazônidas. Quando eu vejo a logomarca, eu fico emocionada, eu fico me controlando, porque a gente, como produtora, né, também, como participante, a gente não pode se emocionar muito, porque senão a gente perde a linha de raciocínio. Mas hoje eu estou muito bem. E você é uma pessoa que tem muita contribuição nesse meu bem-estar de hoje, né? Eu tenho muita gratidão, aproveitar para agradecer, né, a você, a toda a tua família. E isso é muito importante. Você é muito importante para mim. Quero te agradecer também, dizer que, como eu falei no começo, você é parte fundamental da minha trajetória de vida. Muito obrigada por compartilhar, por ser tão generosa, né? Por ser uma rede de apoio, né? Hoje em dia eu não consigo visualizar realizar algumas atividades e não pensar em ti como essa pessoa que ou vai atuar como profissional, ou vai ser o colo amigo, ou vai ser de fato a rede de apoio com meu filho, né? A confiança que eu tenho é extrema para deixar o Bernardo contigo. Então, eu sei que eu sou privilegiada, porque não é todo mundo que tem uma pessoa como você. Então, muito obrigada por tudo, né? A minha formação, como eu falei, ela vem muito do que eu aprendi contigo ali na parte teatral. A mulher que eu sou hoje, eu me sinto uma mulher realizada, eu me sinto uma mulher bem-sucedida, não só profissionalmente, mas como ser humano e em constante evolução. E isso tem muito também do seu dedo. Então, muito obrigada. Obrigada pela participação aqui conosco. Bora quebrar o protocolo? Vem cá. Obrigada. Então, gente, essa aqui é mais uma Amazônida, né? Contando e inspirando histórias para vocês. Muito obrigada. Curta aí, compartilhe, mostre para todo mundo o que a gente está fazendo aqui, para que outras pessoas se inspirem muito mais. Até a próxima.